Vamos falar um pouco de cada um desses temas que estão aí no título, né? Ultradimensionais, aura, placas, tecnologia bioneural, porque a gente vai falar hoje de técnicas de leitura, né, de campos vibracionais, de campos magnéticos, e que são coisas assim atemporais, que nosso eu superior ele é atemporal, né? Ele está conectado com a gente o tempo todo, e são técnicas da gente aprender ali a fazer uma leitura, uma conexão no espaço-tempo, na vibração que está acontecendo naquele momento ali, e são coisas que eu considero atemporais para a gente treinar, né? O acesso às placas, a parte de eu superior, o eu do futuro, tudo isso está interligado com essas tecnologias ou treinamentos que a gente vai falar aqui hoje nessa live. Falando de tempo, né, e de cosmo, porque vozes, porque a questão dos ultras é como se fosse uma voz ali que fala dentro da gente. O eu superior, nosso eu do futuro, às vezes mescla com a gente também, como se fosse uma voz, né, que fala com a gente. E é uma maneira de decodificar frequências, é uma coisa atemporal, né, que está no futuro ali, mas enquanto a gente está aqui no nosso presente. E para isso a gente tem que estar em silêncio, né? Tem que ter um certo silêncio, porque quando a nossa cabeça é muito barulhenta, a gente tem muito barulho, muita coisa, a gente simplesmente não consegue escutar essas vozes. E às vezes o nosso tempo é muito mal aproveitado, a gente não sabe se posicionar no tempo como deveria, né? Construindo aí, desenvolvendo, treinando, às vezes o nosso tempo vai passando e a gente simplesmente não pratica o que deveria praticar, e esse tempo é importantíssimo, gente, porque quanto mais a gente pratica, mais inclusive a gente consegue avançar a nossa programação no espaço-tempo, que é você conseguir voltar no seu passado e alterar algumas coisas, e também você conseguir programar o seu futuro conscientemente. Mas para isso a gente tem que aprender primeiramente a programar o nosso presente, entendem? Se a gente não programa o nosso presente, fica muito difícil da gente querer mexer com o passado e com o futuro, porque na verdade não existe nenhum desses tempos, né? Isso são ilusões que a gente tem, são linhas do tempo que correm juntas, porque o que existe é um eterno agora. Mas para isso a gente tem que ter pelo menos a sensação que o nosso presente, a nossa cabeça está no presente. Porque senão a gente fica olhando só para trás, para o passado, e não consegue realizar nada no presente, ou a gente fica ali com a cabeça no futuro, e isso gera só uma ansiedade na gente. Isso não traz treinamento nem nada. Então, primeiramente, gente, para desenvolver qualquer uma dessas técnicas que a gente vai falar hoje, a gente precisa aprender a estar no presente, a movimentar as coisas no presente, né? Então, essa questão de tempo, a questão da gente escutar a nossa própria voz, e coisas que a gente não precisa ir muito longe para a gente saber. São técnicas muito simples. A grande verdade está na simplicidade, né? Quando a coisa começa a ficar complexa demais, é porque a gente está se perdendo. Porque a nossa conexão com a alma, a nossa conexão com o nosso eu superior é algo simples, né? São treinamentos simples. E a gente vai ver que são questões bem simples. Até me lembrei aqui de um trechinho de uma música aqui que eu acho que tem tudo a ver. Bom, nada a ver, né? A voz na sacada da casa rosada, a solidão da voz. E na varanda branca da alvorada, o tempo cansa de esperar por nós. Será que é preciso imaginar o cosmo pra compreender? Que esse neném no colo tenta resistir, essa Madonna quer sobreviver. Só esse trechinho, pessoal, que eu quero pegar esse trecho dessa letra para falar com vocês. Bom, não é nenhum show de calouros aqui não, né? Mas vamos lá. Tudo que a gente vai focar aqui, o que essa letra faz? Fala da voz, né? Da solidão da voz. E o tempo que cansa de esperar por nós, né? E que a gente não precisa imaginar o cosmos para entender certas coisas. Bom, ele está falando, na verdade, né, nessa letra, de uma mulher, né? Mas o que a gente vai pegar aqui do que ele está falando, que é interessante para a gente. Gente, a gente precisa aprender a escutar a nossa voz interior. E para isso a gente precisa silenciar a nossa voz do racional mental. Entendem, gente? Então a gente precisa disso. Então a primeira coisa, quando a gente está treinando, a gente tem que estar presente.
Se a gente não consegue estar presente, está ali treinando com a cabeça em outras coisas, não adianta nada a gente estar treinando. Se não tem a emoção ali com aquele treino, não adianta nada. Né? Então, primeiro, essa questão do silêncio. A gente precisa conseguir ter paz, silêncio interno, para a gente conseguir escutar essa outra voz. Né? O nosso outro eu, que é o nosso eu mental ali, né, que nos ilude o tempo inteiro, racional do ego, ele fala com a gente o tempo inteiro, ele tenta nos controlar o tempo inteiro. E ele tenta impedir o nosso outro eu, da nossa essência, nossa conexão com o coração, com o eu superior, ele tenta impedir que a gente ouça esse eu, porque o ego tem a sensação de que a gente vai perder o controle das coisas. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, essa questão da voz, eu vou falar isso algumas vezes na live de hoje para vocês entenderem, ligado à questão do tempo também. A gente está presente. Eu preciso de silenciar para eu escutar algo, para eu prestar atenção. Eu preciso estar presente no presente. A minha cabeça não pode estar pensando nas contas que eu pago amanhã e nem no fora que eu tomei da minha mulher no ano passado. Né? Não tem nada a ver. Uma coisa assim. Ficar preso ao que já aconteceu ou ficar com a cabeça projetando no futuro. Então a gente tem que treinar para isso tudo que a gente vai falar hoje. A gente está bem presente, com um silêncio interno que a gente possa se escutar a sua verdadeira voz, né? E tem muitas coisas que a gente não precisa de grandes linhas para a gente entender da nossa vida, ou da vida do outro, ou do contexto que a gente está vivenciando. Né? Tem muita gente nesse momento de pandemia totalmente perdido emocionalmente por causa do isolamento, né? Então existe um efeito devastador aí na cabeça das pessoas, e a gente acha que só das pessoas que não estão despertas, né? Pelo menos essa foi a minha grande surpresa. Eu pensava que, né, as pessoas que estavam se preparando todas para este momento, quando acontecesse um pequeno caos, que é esse bem pequeno ainda da pandemia, todo mundo fechado em casa, haveria um movimento, né, uma contra-reação, assim, uma reação do povo mais desperto, né, percebendo que não é nada disso, que a gente poderia movimentar as coisas do mesmo jeito, que é o momento para a gente agilizar e dar esperança para a população, para várias coisas, mas muitos de nós ainda assim ficamos parados, apesar de tanto conhecimento, ficamos parados nas nossas casas com medo, né? Medo de tudo, o medo que trava tudo, né? Enquanto essa quarentena está sendo excelente para algumas pessoas que estão acabando se movimentando muito, para outros está sendo péssimo. E às vezes são pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento. Então é importante a gente saber que conhecimento sem prática não serve para nada.